E o gado está nas redes sociais em pânico graças à nova divisão. Vão ter que escolher de novo na separação entre papai e mamãe. E dessa vez estou falando de ninguém menos do que Gustavo Lima. Gustavo Lima parece que traiu os bolsonaristas. Gustavo Lima, cantor de sertanejo. Sertanejo entre bilhões de aspas. Deu um pé na bunda do Bolsonaro supostamente e disse: vou me candidatar à presidência na próxima eleição. E há quem diga, e começou por Bolsonaro essa tese, que tudo isso faz parte de um plano. Não é só apenas ele querendo ter o protagonismo, não. É um plano para ajudar um adversário de Bolsonaro, o Caiado, governador do estado de Goiás. Só se fala nisso. E aqui vou passar rapidão por todos os aspectos, fiz até um tópicos aqui, para que a gente não deixe nada de fora. Mas aí já peço a você que vá comentando o que você achar que faltou cobrir, ou a sua opinião sobre essa declaração bombástica, faz parte de um plano, sim ou não, e que também se inscreva no canal para fazer parte desse debate, que provavelmente o final de semana nosso será sobre isso. Muito bem, vou trazer para você, mostrando aquele jeito que a gente faz em postagens, tá? Tudo recapitulando o que aconteceu. A primeira coisa que motivou todo esse auê por aí foi a declaração dada por Gustavo Lima, que irá concorrer à presidência em 2026. Ele fez isso em uma entrevista ao portal Metrópolis, que gerou essa publicação que você está vendo na tela. Não vou me ater muito sobre isso, porque a gente já publicou um vídeo ontem no nosso canal secundário tratando desse assunto. O ponto começa pelo fato de que Gustavo Lima mentiu para Bolsonaro. Sim, caso você não saiba, ele se encontrou com o Bolsonaro no dia anterior, se não me engano, e disse para o Bolsonaro: olha, eu vou entrar para a política e quero ser senador aí. Então, sendo senador, ele não concorreria com o Bolsonaro, portanto não seria uma preocupação. No dia seguinte, ele procura, ou foi procurado pelo portal Metrópolis, já fala: não, eu quero ser presidente. Você pode pensar assim: ele só mudou de opinião. Aquele que falou que queria entrar na política, pensou em senador, e alguém disse para ele: olha, você tem que sair logo, é candidato a presidente, você é muito famoso. Você pode pensar que foi só uma mudança de opinião legítima, mas o Bolsonaro vê um jogo, e eu vou te explicar o que está acontecendo. Você tem acompanhado aqui no nosso canal, nos últimos 6 anos, o Bolsonaro eliminar cada um dos seus concorrentes. Por quê? Para se manter como líder da extrema-direita, ele precisa não só manter o ódio ativo, não só manter a ignorância desse povo ativa, mas também esconder que é incompetente, ou pelo menos que não apareça ninguém mais competente disposto a herdar esse trono. A gente viu várias pessoas ameaçando esse trono do Bolsonaro como líder do gado, como apareceu Dória, apareceu mais recentemente até o Pablo Marçal, mas antes teve Moro, teve até o governador de Minas Gerais, o Witzel. E para que essas pessoas não consigam tomar o cargo dele, o posto dele, ele precisa eliminá-las do ponto de vista político e até mesmo tirá-las de circulação. Vídeo o próprio Witzel, que está vendo o sol nascer quadrado. Onde ele fez o Witzel cometer o crime? Não, ele não fez o Witzel cometer o crime, mas ele não se importou com esse crime. Até que o momento oportuno aconteceu, o Witzel botou a carinha para fora, disse que ia ser candidato a presidente, e de repente as investigações no Rio de Janeiro começaram e, em tempo recorde, tiraram o Witzel do cargo de governador, não deixando nem ele esperar para ver se ia ser candidato. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Moro, com o Luciano Bivar, de forma mais evidente pela ação do Bolsonaro. Luciano Bivar era o líder do partido do Bolsonaro, se indispôs com o Bolsonaro. No outro dia, a Polícia Federal estava investigando o gabinete do Luciano Bivar e a sua casa. Bem, você tem acompanhado aqui também, nesses últimos anos, que o Bolsonaro tem contado com um grande aliado aqui no estado de Goiás, o atual governador Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que é médico e mesmo assim passou pano para o Bolsonaro durante a pandemia. Pois é, o Caiado esteve apoiando o Bolsonaro em toda essa empreitada, mas a gente sabe muito bem que ele estava só esperando o momento para mostrar sua intenção em tomar o lugar de Bolsonaro como líder da extrema-direita e como presidente da República. E olha só o que aconteceu mais uma vez. Assim que Ronaldo Caiado pôs a cabecinha para fora do bolsonarismo e falou: olha, eu estou disposto a herdar esse gado aí e me candidatar à presidência da República nas próximas eleições, magicamente Ronaldo Caiado foi condenado e tornado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado de Goiás. E isso aconteceu, pasmem, durante uma eleição que nem era dele. O Ronaldo foi condenado no contexto de uma investigação
contra o candidato à prefeitura de Goiânia, apoiado por ele. Os dois foram condenados e o Caiado foi tornado inelegível. Portanto, não pode se candidatar a presidente na próxima eleição. E é claro, Bolsonaro teria conseguido tornar o Caiado inelegível, apesar de essa decisão caber ao Tribunal Regional do Estado de Goiás, por conta de o Bolsonaro ter sido aquele que indicou esses ministros para esse cargo lá, e ele teria supostamente indicado pessoas a quem ele consegue controlar. Lembro, essa tese não é minha, apesar de vários pontos dela serem confirmáveis aí, até por matérias de imprensa, né? Muito bem, uma vez inelegível, ainda segundo essa teoria que parte do Bolsonaro, essa declaração do Gustavo Lima estaria sendo orientada ou teria alguma associação com o Ronaldo Caiado. Talvez para despistar, não entendi direito como seria essa ideia, porque eu não consigo acompanhar o raciocínio do Bolsonaro por muito tempo. Mas o fato é que Gustavo Lima e Ronaldo Caiado são grandes amigos, é claro, né? Depois que o Gustavo Lima ficou rico, e aí apoiando a extrema-direita, se tornaram grandes aliados, e o Bolsonaro está desconfiando disso aí, tá? Então essa é a tese da extrema-direita. E é claro, já está havendo divisão. Há aqueles que dizem que o Gustavo Lima está sendo oportunista, não querem ver de jeito nenhum essa candidatura, e tem alguns que já estão prontos para pular fora do bolsonarismo, assim como fizeram quando o Pablo Marçal apareceu como opção. Muito bem. E para fechar aqui o circuito das coberturas sobre a repercussão, e ainda não falei minha opinião sobre isso, mostro para você o Nicolas Ferreira, que já se prontificou nas redes sociais, aplaudindo a candidatura do Gustavo Lima e fazendo algumas declarações, no mínimo, curiosas para os bolsonaristas, né? Você sabe que o bolsonarismo tem um cinismo de dizer que o Lula não presta porque é cachaceiro. Ainda que o Lula fosse cachaceiro, o que não se verifica, no sentido de beber a ponto de atrapalhar o seu trabalho, isso não excluiria o Bolsonaro, que é muito mais cachaceiro, tanto é que tem o bucho quebrado de tanto beber cerveja, né? E essas coiseiras todas. O Lula já é fitness, que é bem diferente. Então a hipocrisia dos bolsonaristas já começa nesse sentido, começa por aí. Mas aí o Nicolas não esqueceu não, falou, que cachaça estragada foi essa que o Gustavo Lima tomou aí, que deu essa declaração. Então ele ficou constrangido, porque eles não podem dar grandes declarações até ver para que lado o gado vai. Primeiro precisa confirmar. Depois precisa ver para que lado o gado vai. Para o lado que o gado mostrar que vai, é o lado que o Nicolas vai também. Tá? Não se preocupe com isso. Ele não vai. Se essa lealdade do Bolsonaro só dura até o gado todinho ir pro Gustavo Lima. Depois ela acaba. Você pode ter certeza disso. Muito bem, essa é a cobertura sobre os fatos e desdobramentos dessa declaração. E, no entanto, ainda falta a gente comentar, né? Rony, a sua opinião sobre isso? Bem, eu acho sim que pode ser um fogo de palha, que pode ser uma declaração, inclusive, combinada com o Caiado, porque nós vivemos num tempo onde já ficou mais do que evidente que a simples divulgação de informação ou a simples fala de uma pessoa pode movimentar bilhões de reais. Essa simples menção, essa simples declaração colocou ele em todos os jornais, em todas as páginas, em evidência, mais uma vez, o que pode ajudar na divulgação de discos, de clipes novos, ajudar a fazer show. Isso, com toda certeza, ele já obteve. Mas ele é muito rico, muito milionário, não precisa disso. Você só passa a testar de idiota que você fala, se você fala um negócio desse. Se ele não quisesse mais dinheiro, não precisava, não duvido, mas se ele não tivesse a ambição de querer, ele não estava aqui falando esse tipo de coisa, não estava mais fazendo show. Bom, pode ser por isso, até porque, se não me engano, o próprio Gustavo Lima foi o cara que usou uma separação com a esposa aí um tempo atrás para dar uma reaquecida aí no seu nome nas redes sociais. Se eu não estou confundindo o cantor que fez isso. Agora vamos falar sobre caso isso venha a ser verdade. Bom,